Te queremos agradecer pelo novo dia, pelo descanso, por essa hora fresca da manhã e a oportunidade de mais ainda estudar sobre aqueles textos que nos interessam nesses dias. Não porque temos simplesmente um interesse neles, mas porque tu nos guiastes para compreender esses assuntos aqui que a Bíblia descreve, sendo assuntos, acontecimentos do nosso futuro cercano. Ajuda-nos, abençoe-nos, por favor, querido Pai, nessa hora. Pelo nome de Jesus, amém. Então um pouco assim para repetir o que fizemos ontem. Para todo mundo aqui está na temática. Fizemos um paralelismo do Apocalipse 11 com a Revolução Francesa. Ok? Vamos abrir novamente as Bíblias em Apocalipse 11. Fala assim no versículo 3. Andrés, você quer começar a ler? E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Então, onde colocamos isso aqui? Helena hoje fala que Apocalipse 11 é um texto que fala do quê? Na profecia da Revolução Francesa. Então, as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, pregaram por, aqui falou, 3 anos e meio, 1260 dias. Quando começou isso? O que fizemos ontem? 1789. Ok. É o Mateus, pode continuar. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Continua. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Continua. Sim. Estes têm poder para fechar o céu e para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Ok. Então, ao final do testemunho, dos 2 testigos, testemunho, então eles são mortos. Por isso colocamos aqui a cruz. Quando foi isso? A Revolução Francesa. Em que ponto isso na história? 1793. O que é 1793? Ok. Como fala em português? A guilhotina? Guilhotina? Temos várias coisas, filha. Aqui se introduz o guilhotina. Guilhotina. Ok. O guilhotina é símbolo de uma fase na Revolução Francesa que tem o nome do reinado do terror.
A verdade é que isso mesmo foi assim, que antes disso, a Revolução Francesa, mesmo que começou, eles não usaram esses métodos radicais. Não usaram a guilhotina. No reinado do terror, vai ser uma tarefa de algum de vocês te explicar um pouco mais sobre isso. O reinado do terror, eles usaram guilhotina. Isso foi o reinado. Esses foram os momentos assim bem conhecidos que marcaram a nossa impressão da Revolução Francesa, o terror. Isso, na verdade, foi somente um momento breve na Revolução Francesa, mas isso foi esse momento. Então, pouco eles mataram assim milhões e milhões de pessoas. Vocês sabem quantos morreram com guilhotina? Pouco mais de 2.000 pessoas. Bom, parece pouco, mas é horrível, mas mesmo não é assim. Às vezes tem uma ideia distorcionada um pouco disso. Isso foi 1693, ok? O que mais? Lei ateísta. Uma lei ateísta. Que dizia essa lei? Deus não existe. Deus não existe, ok? E o casamento civil. E também a lei sobre casamento civil. Licenciosidade. Mas é isso aí. Ok, não sei se marcar isso somente aqui, nesse ponto. Bom, vamos continuar. Seguinte versículo. Depois vamos ler alguns textos do Elena White que fala sobre isso. A Fábia, por favor. Seguinte, 6. Versículo 6. Estes têm poder. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra. Ah, desculpa. Não, sim. Versículo 8, não? Sim. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Ok. Continua. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Então, por quanto tempo aqui? Depois? 3 anos e meio. Aqui. Isso nos leva até que ponto? 1996. 1996. Então, isso é um período de quantos anos? 7 anos. Segundo a Bíblia, isso foi um ponto que queríamos fazer ênfase, destacar ontem, não? Segundo a Bíblia, a Revolução Francesa é marcada por um período de 7 anos. Mesmo se todo mundo sabe, aprende que na história fala que a Revolução oficialmente acabou em 99, com o coup d'état, com o golpe de Estado do Napoleão. Ok. Gostaria agora de adicionar alguns textos do Espírito de Profecia para fundamentar um pouco mais esse assunto aqui. Tendo da grande controvérsia, página 273 em inglês, mas aqui nesse livro 169. Esses da inglês 273. Talvez assim também. Na outra versão, não sei. The same Master Spirit, o mesmo Espírito sobrenatural. O mesmo Espírito sobrenatural que consentivou a matança de São Bartolomeu foi também o que dirigiu as cenas da Revolução. Jesus Cristo foi declarado impostor e o grito unânime dos incrédulos franceses era esmajai o infame. Diziam isto referindo-se a Cristo. Blasfêmias contra o céu e as iniquidades
mais abomináveis prosseguiam de mãos dadas, e os homens mais depravados e entregues aos vícios eram exaltados aos mais elevados postos. Com tudo isto, não fazia mais do que prestar suprema homenagem a Satanás, enquanto crucificavam a Cristo nos seus marcos característicos da verdade, pureza e abnegação ao amor. Então, isso que você falou, não? Então, são exaltados os homens com os motivos mais depravados, estilo de vida mais depravado, etc. Mas ela aqui explica que a cruz de Cristo foi simbolizada nessa história, porque as características de Cristo foram crucificadas nesse momento da história. Não? Novamente. Com tudo isto, não fazia mais do que prestar suprema homenagem a Satanás enquanto crucificavam a Cristo nos seus marcos característicos da verdade, pureza, abnegação e amor. Abnegado ao amor. Então, isso é que foi crucificado. Isso foi a crucificação de Cristo na Revolução Francesa. Agora, enquanto a data disso, ele também comenta, isso depois, na página 269, isso é todo no capítulo O Terror na França. Ok? Aqui se está falando do momento de 1793 ou 1796, ou algum em particular, ou não? Sim, está falando do auge da Revolução Francesa, né? Aqui somente fala o que é a cruz, não? O que é a crucifixão de Cristo, não fala a data. Te vou dar agora um segundo texto, onde ele vai falar da data. Vai dar o ano disso. Isso, página 269. Fala: esta profecia recebeu o mais exato e impressionante cumprimento na história da França, durante a Revolução de 1793. Ok? Na metade da semana. 1793. O mundo ouviu pela primeira vez uma assembleia de homens, nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar, uma das mais eminentes nações da Europa, levantar as suas vozes unidas para negar a verdade mais solene recebida pela alma humana e renunciar unanimemente à crença e culto à divindade. A França é a única nação do mundo, de acordo com registros autênticos, que, como nação, levantou a mão em rebelião declarada contra o autor do universo. Inúmeros blasfemadores, inúmeros infiéis, houve e ainda continuam a evar na Inglaterra, Alemanha, Espanha, em toda parte, mas a França destaca-se na história universal como o único Estado que, através de decreto da sua Assembleia Legislativa, declarou que não havia Deus e cuja população inteira da capital e uma grande maioria em outros lugares, homens e mulheres, dançaram e cantaram de alegria ao aceitar esta declaração. O que falou aqui o texto bíblico? O que fazem eles quando eles crucificam Jesus? Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Isso. Não? Eles fazem festa, não? São alegres. É esse momento aqui que ele descreve. Ela aqui, nesses dois textos, basicamente, ela pegou os textos de outros autores, não? Ela cita ou usa um texto que foi escrito nesse tempo, um texto de 1870, foi descrições dos eventos desse momento. Ok. Então, acho que temos aqui
espírito de profecia que ajuda a compreender essa data como é estabelecida, a data, uma data na história. Mas ele também fala, página 287, de outra data, 287. Novamente ele vai falar sobre aquele decreto. Ele fala as fiéis testemunhas de Deus, mortas pelo poder blasfemo que subiu do abismo, não deveriam permanecer em silêncio por muito tempo, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, penetrou neles, ergueram-se sobre os seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Apocalipse 11:11. Então ele faz referência a que data? Mas quando acontece isso? Eles se levantaram, ok? Então ele aqui coloca essa data. Depois da cruz, passaram 3 anos e meio, nos leva àquela data aqui. Foi em 1793 que o decreto proibindo a Bíblia foi aprovado na Assembleia Francesa. Então, o começo dos 3 anos e meio, 1793. Então, ele não diz, acho que não, ele não diz a cruz é 1793, o fim dos 3 anos e meio é 1796, mas ele deixa muito claro isso aqui, não? Analisando bem o que está dizendo. 3 anos e meio mais tarde, uma resolução rescindindo o decreto e concedendo tolerância às escrituras foi adotada pela mesma Assembleia. Então, 3 anos e meio depois de 1793, aquele decreto foi rescindido. O mundo contemplava estupefacto a enorme criminalidade que havia resultado da rejeição dos sagrados oráculos. E os homens reconheceram a necessidade da fé em Deus e na sua palavra como fundamento da virtude e moralidade. Ok? Então, aquelas datas aqui são estabelecidas pelo Espírito de profecia. Ok. Como eu entendo, se vocês olham bem de perto, como quando foram lançadas aquelas leis, é um pouco complicado de descobrir, porque não foi uma lei só, foram várias leis acerca disso e várias leis aqui. Então, alguns marcam 1796, 1797 e mais ou menos mais aqui. Bom. Depois, o que fizemos? Isso é a história da Revolução Francesa. Mas as palavras que a Bíblia usa, eles fazem um paralelo aqui à história de Jesus. Então, o início dos 1260 dias da história de Jesus, no ano 27. A cruz, 31. E os outros 3 anos e meio, 34. Quando se levantou novamente o que foi crucificado, mediante os seus discípulos. O testemunho foi dado novamente. Okay? E aqui o testemunho vai para todo mundo. Esteban. Depois, a seguinte linha que fizemos foi qual linha? Daniel? Depois do Nosso tempo. nosso tempo. Daniel 11, não? Então, colocamos aqui em paralela a isso que data? Por quê?
descende, né? Do anjo. É, descende. Aqui descende. Desce um É descender ser mesmo. celestial. O ser celestial. Ok? E isso é o que é aqui? A cruz, que é isso? Clamor da meia-noite. Por quê? Casamento. Hã? Não tem que casamento. Casamento. O desespero das pessoas. O tema do casamento é um tema. O desespero das pessoas. Uma coisa muito simples aqui. Onde nós colocamos o clamor da meia-noite? Meia-noite. A meia-noite, que é a metade do dia. Não? Ou a metade da semana. É aqui na metade. É o clamor da meia-noite. No momento milerista, o clamor da meia-noite foi na metade de quê? Entre quais datas? 19 de abril, que foi o primeiro dia, primeiro mês. Isso foi aqui, o primeiro dia do quinto mês. Isso foi quando? 15 de agosto. E qual data? 22 de outubro, o 10º dia do 7º mês. Não. Meia-noite fica no meio do caminho entre o primeiro dia do primeiro mês e o primeiro dia do quinto mês. Tá. Que seria 21 de julho. Sim, isso. Mas não é o clamor. Oh, sim. Sim. Não? Isso, essa é aquela data que precisamos. Tem detalhes aqui, não, nós estamos falando disso. Midway ou midnight, meia-noite, ou clamor de meia-noite, são dois detalhes do clamor de meia-noite, mas isso é preciso na metade, não? No meio do caminho. Tem a mesma quantidade de dias que aqui tem. Não é a metade do caminho. Agora, nós estamos dizendo que desde o ano 2001, talvez 2017, 2016, quem sabe 2018, tem tantos dias, então aqui vai ter tantos dias. Não é isso aqui. Mas porque nós estamos mais... Por quê? Por que nós estamos fazendo isso? Não tem mais tempo. Não tem mais tempo profético. O Senhor não usa esse elemento para nosso tempo. Então, isso para nós é simbólico, mas nessas linhas não. Aqui na metade, aqui nessa linha não. Realmente na metade. Nessa linha tampouco. Ok. Clamor da meia-noite. Porque outro símbolo. Por que isso também é esse momento aqui? Equivale à cruz. Bom, quando Cristo é crucificado, antes de morrer, ele clama ao Pai. E nós sabemos que no clamor da meia-noite tem uma duplicação, um dobramento. Isso. Ele clama Eli. Clama duas vezes. Não? E o clamor, duas vezes, uma duplicação. A duplicação é um símbolo do clamor da meia-noite. Ok. Outro? O dia se torna escuro, se vira escuro nesse momento. No meio-dia, vira-se noite. E ele dá clamor. Isso. A meia-noite é o momento noite do dia que é mais escuro. Maior escuridade. Tem maior escuridade. Ok, exato. Então, e falamos quando acaba essa linha aqui? Com o decreto dominical. Mas agora uma pergunta, não? Então, a Revolução Francesa, nosso tempo já começou 11 de setembro? Sim. Mas não tem terror, não tem... Okay. Mas De que maneira acontece? Ok, tem um tema aqui que é a Constituição. Ver se eu lembro. Constituição? Ok. Então, tem um tema da Constituição. O que tem que ver a Constituição 1789?
como aparece a temática da Constituição aqui nesse momento? França estava escrevendo lá. Aham. França escreve a Constituição. A Assembleia do povo senta-se lá e falou: não vamos sair dessa sala até formalizar-se, escrever uma nova Constituição para a França. E nesse momento eles começam a escrever a Constituição. Algumas partes do que eles escrevem aqui na Constituição da Revolução Francesa, uns anos depois, vai ser incorporado também. Ok, isso tem que ver com 1789. Isso é isso que tem que ver com 11 de setembro, desculpa. É o ato patriota. Tem um ato patriota. Então isso vai ser uma tarefa também. Vou colocar aqui. Ato patriota. Mas por que isso é uma Constituição? O que tem a ver com a Constituição? Isso, ato patriota. Quebra da Constituição. É a quebra da Constituição. Não uma nova Constituição. Mas mesmo com a Revolução Francesa, não foi escrito nesse momento, mas não... Quando eu digo foi escrito, não foi escrito, não? Todo mundo sabe que já foi escrito anos antes. Provavelmente, porque você não escreve um ato patriota... Quando saiu o ato patriota? Não. Acho em outubro. Um pouco depois. Mas não dá a escrever uns 300 páginas assim, bem elaboradas em um mês, ou menos de um mês. Não? Então foi escrito, mas tampouco ele não é lançado, não está lá, oficialmente existe, mas não se usa, não está sendo usado. Ok, em quebra da Constituição, uma nova Constituição, assim também aqui na história da Revolução Francesa. Bom, então estamos dizendo que estamos entrando aqui em uma fase que repete a Revolução Francesa. Agora, falando um pouco mais da Revolução Francesa, quais foram os motivos para que o povo francês se levantou? Que foi que fomentou aquela Revolução Francesa? Existia não sei, existia um domínio papal, um domínio do Estado. Ok. E estabelecia feudos e a forma como ia ser o governo, como que as pessoas iam se comportar e elas ficavam prisioneiras. É isso certo. Então, temos aqui um desequilíbrio extremo social do que chama-se aristocracia. Que é a aristocracia? Os nobres e o clero. Isso é a aristocracia. Então, eles têm muitos direitos especiais que a maioria do povo não tem. Um dos direitos deles foi que não pagar ou quase, ou tem muitas maneiras de evitar pagar impostos. E o povo, os pobres, a maioria tem que levantar. E eles fizeram uma caricatura, mais ou menos assim, onde você vê um trabalhador pobre, assim, velho, caminhando, e sobre ele, feliz, não? Tem aqui um homem que tem uma cruz colgada. E outro homem aqui, sentado também. Com sua peruca. Não, assim, não? Sentados. E ele tem que levar tudo. Tem todo o peso, não? Nos soldados, filhos dele, economia, tudo sobre ele. Ok, isso foi a situação aqui
não? O povo e por que o povo estava assim tão rebelde contra os aristocratas? Por quê? Não somente porque não foi somente uma situação assim intelectual, não? Que eles compreenderam que tem um desequilíbrio nas decisões. Como foi a economia? Como foi a situação? Estava em crise. Em crise, não? Faltou necessidade básica, né? Que coisa faltava? Aqui falta água nesse momento. Alimento, realmente uma hambruna, fala em espanhol, em português não sei como se fala. Não tinha comida. Faltava comida, não? Eu não sei se tem a ver, mas lembrando um pouco da situação da França, a gente for lá para a Rússia, em 1917, não muda muito. Não sei se tem alguma coisa que liga, né? Na Revolução Russa. Sim, sim, absolutamente, muitas coisas que ligam. Bom, lembra a necessidade básica da sociedade. Iguais, revoluções iguais. Assim. Então, tinha simplesmente fome, desequilíbrio, vou colocar em espanhol, desequilíbrio social. França estava em quebra, alguém falou aqui. Por que França estava em quebra? Você lembra? Sí, estaban invirtiendo mucho na guerra. Qual guerra? Apoyando la revolución de Estados Unidos. Eles invertiram na Revolução Americana. E por que eles fizeram isso? Se aliaram à Inglaterra? Hã? Se aliaram à Inglaterra. Contra a Inglaterra. Contra. A Inglaterra é inimigo da França também, e eles apoiaram eles. Eso es una de las razones también porque apoyaron, yo acho. El Imperio Británico era el más poderoso de Europa, Sí. entonces si ellos apoyaban a Estados Unidos, estaban atacando muy directamente a Inglaterra. Claro, claro. Isso. E tem outra guerra também, 100 anos? a Guerra dos 7 anos. Então vai ser outra tarefa aqui. Então, eles têm perdido aquela guerra. Então, eles gastaram muito dinheiro em guerra. Já estava em quebra. Isso causou um desequilíbrio social muito visível. O povo experimentava fome. Depois eles viram que são uns poucos, eles viveram muito bem. Alguém, não sei se alguém falou já, mas durante a Revolução Francesa, em um momento, as mulheres do país, eles vão para lá, para Versailles. Eles pegam o rei e levam ele para Paris, para ver como é a situação, a realidade. Não? Paris, a capital, nessa altura é somente uma população, uma cidade pobre, muito pobre, onde só moravam os pobres. O rei não morava em Paris. Hoje em dia, Paris é um símbolo da riqueza, um símbolo de cultura, de moda, muitas coisas. Naquela altura não, o rei morava um pouco mais afora. Versailles é bem mais afora. Tem tudo muito bonito, mas eles aí queriam que ele veja a situação do povo, não? Durante a Revolução Francesa. Então tem aqui aquelas circunstâncias. Tem muitas coisas mais, mas são talvez simplesmente resumido, destacando alguns elementos importantes. Alguma coisa mais? Eu acho que também é importante que o rei, eu não lembro como se é o seu nome, Luís XIV e Maria Antonieta, sua esposa, gastavam muito dinheiro em coisas que não necessitavam, banquetes, festas. Luís XIV foi o rei nesse momento? Não lembro. Foi, parece sim. Sim? Acho que não. Acho que foi outro Luís. Eu acho que também foi Não? outro. 14 é mais antes. Bem mais antes. Ele que edificou o palácio.
do Versailles, tem que ser muito mais antes. Mas no estilo desse rei, do estilo de vida, gastam muito dinheiro, isso. Eles viveram muito bem, eles como que não compreenderam o que aconteceu. También que los nobles, que eran la familia, digamos, la corte del rey, y el rey, ellos vivían de los que trabajaban los pobres. Ellos no trabajaban, ellos solamente Claro. vivían de fiesta en fiesta, de banquete en banquete, por lo que los pobres trabajaban. Ao ponto que quando o povo entra para conquistar o palácio, não? Aquela nobreza que estava lá divertindo-se no parques e tudo isso, eles acharam que foi um teatro. Nossa, que isso? Assim, é um teatro que entra aí o povo com as suas armas e tudo assim. Eles acharam um teatro, uma apresentação de um jogo, assim. Eles me olharam que isso, não estavam eles conscientes da realidade que eles iriam morrer nesse momento, mas eles acharam que foi um teatro, que bonito, isso, que interessante, quem fez isso, uma surpresa, vamos olhar, não? Ok, então tem isso que tem que ver. Eu fiz a pergunta, como temos nós, agora já a Revolução Francesa nos Estados Unidos, temos alguma paralela a isso? Descobrimos o ato patriota e desses assuntos aqui, podemos ver algum paralelo aqui em nosso tempo? Sim. Como? Crise econômica. Tem uma crise tremenda agora. Bom, temos que uma coisa, não? A capacidade dos médios, a capacidade da política de falar tão bom, tão bonito, que não aparece realmente como é a situação. Na verdade, muitos falam e sabem que não é tudo tão bom como parece. Não? Se você vai nos Estados Unidos, parece uma maravilha. Não tão maravilha, na verdade. Se vocês olham algumas esquinas, algumas coisas, muitas coisas bastante ruins. Mas se você vai à Europa, se você vai, parece tudo ainda, parece primeiro mundo, parece tudo bom, tudo bem funcionando. Não é a realidade, não é assim. Não é um sistema podre. Não? Está tudo edificado sobre um fundamento muito podre. E todo mundo sabe, e já viu pela sinal de 2001, os eventos da quebra econômica, anos depois, que esse sistema é super podre, que pode quebrar a qualquer momento. E parece quase um milagre que ainda não caiu. Não? Então temos uma situação similar aqui. O que mais? Economia. Essa vou ver Luís XVI. Luís XVI. Luís XVI. Vou colocar seu nome aqui. Talvez não tem. ¿Você acha que nós temos que ubicar os símbolos assim ou pode ser espiritualmente também? Sim. A ver, qual é a ideia? Pode ser muito fome espiritual por estado degradado moral que está nos Estados Unidos. Pode ser. Muito bom. Acho que sim, não? Olhamos nos Estados Unidos, temos uma situação, estamos falando da nossa igreja, de todas as igrejas, onde a fome espiritual é mais que nunca, onde... O que mais? O gênero é muito forte. A questão do gênero, né? Humano, masculino, feminino, está muito. Não sei se tem alguma coisa a ver, eu acredito que tenha. Sobre a licenciosidade, o ensino aqui está sendo mais também exposto sobre a questão de gênero. Está tendo as nossas. Nas escolas estão querendo colocar a mulher igual ao homem, o homem igual a mulher, no sentido de tudo, né? Criação de filhos, de construir família do mesmo sexo, adoção de crianças, essas coisas, está muito em alta, assim. É uma certa licenciosidade, um pouco. Não sei se isso tem a ver pela desestrutura familiar, pela decadência de princípios. Decadência talvez é um bom ponto, não?
tem um relacionamento direto entre países que não têm muito acesso às películas dos Estados Unidos, dos americanos, do Hollywood, onde tem menos criminalidade, menos uma moralidade ainda funcionando mais ou menos bem. Onde eles não olham, eles não veem essas ideias, onde eles não escutam aquela música com aqueles assuntos. Os países modernos, todo mundo olha, ouve as coisas, as ideias, as películas, os levantamentos antimorais, tudo o que acontece, eles copiam isso muito. Copiam. Acho às vezes um pouco engraçado, mas tem países onde não existe gueto. O que é o gueto? Aqueles bairros periféricos, tipo favela nos Estados Unidos. E tem na Alemanha, por exemplo, não tem isso. Mas os jovens, eles procuram de jogar ou de imitar isso. Eles criam assim, uma ideia que eles estão também num gueto. Eles têm a mesma roupa, eles vão aí, fazem seus sprays, não? As coisas lá, e eles fugem da polícia. Não tem isso lá, não existe, mas eles criam isso só aprendendo, copiando o que é a imoralidade aqui que sai dos Estados Unidos. Ideias, situações, circunstâncias. Não? E eles copiam isso, existe aqui muito, muito grave, é mais que nunca houve na história aqui. Uma pergunta. Que foi a Guerra dos 7 anos? É uma tarefa aqui. Ah. Se você não sabe, talvez você pode, se você quer, lá dessa tarefa. Uma guerra prévia a essas situações que, se você lê sobre a Revolução Francesa, todo mundo fala que por essa guerra e por o apoio da Revolução Americana, isso causou a quebra do sistema econômico, a falta de dinheiro em França. Ok, temos então circunstâncias da Revolução Francesa que podemos ver existem hoje em dia também. Às vezes não parece tão ruim, por a capacidade dos meios da sociedade de maquiar. Ok? Guerra, falando de guerra, qual é o desenvolvimento nas guerras dos Estados Unidos hoje em dia? Tá bem, tem muitos anos já que eles, e todo mundo entende isso, muito dinheiro para guerras do exterior. Que eles não estão querendo mais. É o povo não, quem não quer mais? O povo não quer mais. Não quer mais. Okay? E a situação isso, do que o povo não quer muitas coisas mais como são. Tem um nome, isso é um conceito. Isso é, acho que, como se fala em português, populismo? Sim. O populismo, o que é o populismo? O populismo é quando o povo sinta-se... Sim, a ideia é isso, não? Então, vamos colocar isso como uma tarefa, definir bem. Expressar, os políticos expressam as ideias que, na verdade, são a vantagem do povo. A vantagem do povo, ok? O povo que acha que não está ou não é tratado bem, não tem um desequilíbrio, a maioria, como aqui na França, não recebe o que deveria e uns poucos vivem em cima ou aproveitam o povo, não? Aproveitam essa situação aqui. O populismo é a ideia de defender os direitos, as ideias deste aqui, do povo. Então temos um forte populismo nos Estados Unidos. Temos esse levantamento. Por exemplo, que coisas vocês veem, que movimentos vocês percebem ou sabem dentro dos Estados Unidos defendendo essa ideia do que o povo tem? De exigirem que a saúde seja acessível a todos e tenha uma equidade. Isso é populismo. Assim, acesso mais fácil para todo o povo ao sistema médico. Mas quem introduz isso? Acho que nós temos que... O Obama. Não? Obamacare
Então, Obama, um momento, ele procura se vender assim como uma pessoa que é para o povo, não? Populista. Mas agora tem, você falou Trump. Então, Donald Trump parece ainda mais populista. Por quê? É tudo ruim, a gente vai consertar tudo. Ah. Não falo como. Não, ele está todo rindo. Finalmente, o povo americano tem que voltar a ter seus direitos. Ele quer defender o povo americano. Todas as ideias simples que eles têm, assim, problema com imigrantes. Não é isso que o povo precisa. O povo não precisa trabalho. Vamos solucionar isso. Ele luta, o que fala? O muro contra México. Não, ele quer defender os direitos do povo. Porque se percebe muito bem. Ontem foi o debate, não? O primeiro debate presidencial. Entre 3 debates que tem. Entre Clinton e Trump. E o que Trump falou basicamente foi isso, não? Já é demais, já o povo não pode mais aguentar tudo isso. Não tem soluções para os assuntos do povo. Não é populismo isso. E tem isso aqui. Não, por isso se levanta o povo, porque não pode aguentar mais. E tem uma situação muito similar hoje em dia. Temos isso, aqueles movimentos na Wall Street, que falam aqui, a Wall Street está fazendo tudo, eles ganham todo o dinheiro com uns poucos, mas nós, o povo, não aproveitamos nada disso. Tem aqueles, vocês lembram, não? A ocupação da Wall Street? Não? Não foi muito importante assim Não, aqui, né? não foi divulgado aqui não. Ok, eu estou somente aqui colocando umas tarefas. Matías. Eu ia falar que, por exemplo, lo que vocês falaram de Obama e Donald Trump agora, é certo, eu acho que se aplica a presente, como, porque é populismo, igual que na Revolução Francesa, o populismo subsistiu até o fim. Mas eu acho que seria mais fácil se nós ubicamos esos símbolos antes de 9/11, antes de 2001, porque la paralela con 1789 es 2001, no es ahora, no es ¿entiendes? Por ejemplo, buscar las cosas que pasaban en Estados Unidos antes de 2001, porque si el punto clave es ese, yo acho que ahí debería ubicarse. Você fala aqui e isso aqui. Isso. Que muitos desses símbolos também subsistem durante todo o processo, mas eu acho que poderia ser mais fácil se buscamos nesse mesmo tema, que começam aí, por exemplo. O que culminou com o 11 de setembro. Ok. Acho que compreendo o que você quer dizer e as causas disso, o que causou, mas temos uma expressão desses assuntos. Acho que o que aconteceu desde 11 de setembro é muito diferente do que aconteceu antes, mesmo nesses temas do populismo e tudo isso. Não é muito diferente. Por quê? Porque 11 de setembro começou uma opressão do povo, uma vigilância do povo. Os direitos foram cortados dia a pouco. O povo começou a perceber isso. Não? Aconteceu muita coisa e talvez deveríamos estudar um pouco mais isso aqui. Talvez, como o Gabriel falou, não foi muito falado muitas coisas aqui no Brasil. De repente, o que você está querendo foram, por exemplo, os gastos com a Guerra Fria, que foi um período antes de 1989. Os Estados Unidos vieram num crescendo militar, querendo submeter o mundo. Não sei, me corrige, Marcos, se não é isso. Então, eles vieram num crescendo que culminou em 1989 com a queda do Muro de Berlim.
aparecendo, é certo. E movimentos populistas como de Martin Luther King, como de liberación de los... Ok, temos aqui também na Revolução Francesa uma história intelectual que foi como fundamento para essas ideias aqui. Que antes disso, muitas coisas aqui, no filósofos, iluminismo, sim, isso, muitas coisas antes. Como aqui também temos isso, mas procuramos de somente limitar-nos a esses eventos aqui um pouco. Talvez podemos procurar fazer algo assim. Se você acha, talvez podemos procurar fazer olhar um pouco na história, os paralelos das correntes, das ideias, eventos também que lideraram a isso. O 11 de setembro tampouco é uma coisa assim, que apareceu de nada, uma história antes disso. O Estado, aqui na Revolução Francesa, quando o povo começou a se levantar, que fez o Estado? Buscou um militar, ele trouxe tropas militares que estavam no outro lado, para Paris. Não. Nesse momento eles fazem eles conquistam a Bastille, a toma da Bastille, para antecipar também esses movimentos das tropas. Não sei, não? Aqui nos Estados Unidos temos um problema que os Estados Unidos têm muito armamento do militar. Quando eles acabam um evento, uma intervenção militar no exterior, o que fazem com essas coisas? Muitas coisas já são velhas também, um pouco velhas para usar em outras guerras, e que fazem isso? Em grande parte, eles, desde o 11 de setembro, eles dão aqueles equipamentos militares a quem? A polícia. Hoje em dia, a polícia americana tem tanques, tem helicópteros assim como... Tinha helicópteros para observar, mas agora tem helicópteros de combate, de guerra. Nem tem suficiente assim, pessoal que sabem usar aqueles equipes. Não? Tem aviões que não tinham antes. Muito, e estão falando de muito. O porquê a polícia, em que país? Em Brasil a polícia tem tanques militares assim? Com canhões? E balas. Não, eles têm carros assim armados. Outras cidades também. Hã? Muito pouco. Não tem também? Carros assim, mais especificamente de combate, só em São Paulo, Rio de Janeiro, em outros lugares. Mas tem tanques. Combate Tanque. com canhão, não. Não, só Não. exército. Só para se proteger. Claro, não, isso é esse armamento. Mas, ok, tem muita coisa que acontece aqui, o povo vê isso e acha que tem uma paralela muito visível entre uma situação dentro da França, ao redor da Revolução Francesa e aqui nos Estados Unidos. Temos uma quebra econômica que existe, que é real. Temos uma situação que o povo é descontente com o que acontece. Temos um desequilíbrio social também muito forte. Os ricos se viram cada vez mais ricos, bastante fácil para eles se virar mais ricos. Os pobres têm bastante pobreza nos Estados Unidos, que é visível. Se você vai para certas áreas do país, é muito visível. Muita gente mora em essas casas rodantes, você fala? Trailer? Não? Que é um trailer? Casa móvel. Uma casa móvel, assim, uma casa Container. tipo container, não? Container. Tem aqui na porta. Você pode pular isso, levar a outro lugar. Não? Mas essa não é... A casa tem assim, é de aqui para lá. Essa é a casa. É longe. E não é muito alta, é assim não é. É uma casa, e isso todo plástico, alumínio, assim, não? Muita gente mora nessas casas. Não? Uma forma mais barata de ter a própria casa. Ok? Tem muita pobreza lá. Não parece, mas tem. É assim.
Bom, tem mais coisas. Então, acho que tem já alguns argumentos para dizer que temos circunstâncias similares aqui nos Estados Unidos, em França, nessa altura. Temos argumentos para dizer que o que foi a Revolução Francesa no início começou aqui. Mas agora vamos chegar a esse ponto. No clamor de meia-noite que vai começar, se a história se repete assim, dessa maneira. Tem que haver uma persecução. Tem que começar o reino do terror. Ok? Então essa fase aqui é a fase de sangue. Essa fase aqui vai repetir essa história. Perseguição, morte, sangue. Começa aqui. Ok? É isso que estamos dizendo, isso que estamos achando aqui na profecia. Ok, deixa eu ver. Agora, tem um assunto interessante, mais em tudo isso. Quando Israel sai do Egito, Deus leva o povo a Canaã. Mas antes de entrar na Canaã, na fronteira, Deus o que faz com o povo? Antes de entrar a primeira vez, no momento de poder ter entrado a primeira vez na fronteira com Canaã, o que acontece? Manda os espias, eles voltam, dizem que não deveríamos ir, mas o que faz o povo depois? Vai morrer muita gente. Por quê? Eles tentam conquistar. Eles tentam entrar. Se lembra nisso? Não? Eles tentam entrar. Eles estão aqui nesse ponto da história. Como chama-se o lugar? O nome é assim. Kodesh ou... Não lembro aquele nome. Você diz depois dos escritos, né? Sim. Sim. Eles vão lá nesse lugar, eles procuram entrar na terra e não deveriam. Deus. Kadesh Barnea. Ah, isso. Como se escreve isso? Kadesh Barnea. Barnea. Ok, Kadesh Barnea, isso. Estão lá e eles não deveriam entrar, mas eles procuram entrar e não saem no assunto. Depois, 40 anos depois, o que acontece? Eles que fazem por 40 anos? Caminham. Tem que caminhar, não? E depois, onde eles vão estar novamente, depois de 40 anos? Kadesh Barnea. Não, no mesmo lugar. Não? No mesmo lugar. E eles, logo, eles sim podem entrar. E eles conquistam Jericó. Ok? Então, temos aqui uma história onde Deus leva seu povo ao mesmo lugar 2 vezes. Uma vez eles fazem o que Deus quer, a outra vez eles não fazem o que Deus quer. E o resultado é diferente. Yeah? Resultado ruim e o resultado exitoso. Uma vez, em um momento eles podem entrar na terra gloriosa, outro momento eles não entram na terra gloriosa. Ok? Muito simples o que acontece aqui. Agora, acho que tem aqui um paralelismo. Achamos que existe um paralelismo na história dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos saem de onde? De onde vem o povo dos Estados Unidos? Europa. Dos povos, das águas, das nações, das línguas. Não? Um símbolo, Egito também. Não é assim? Não, a mulher, ela
sai ao deserto, mas ele é perseguida por as águas. Ele é perseguido por Europa, não? A igreja vai e sai para onde? Sai para os Estados, para a América, continente América. E no início da história da América, eles têm uma revolução. Alguém lembra quando foi a Revolução Americana? 700? 60? 76. Não. Sim, 76, isso. 75, tengo... Acho que não importa a data, mas aqui, Revolução Americana. E o povo tem uma revolução aqui. E a revolução, poderíamos dizer assim, é bem abençoada, não sei se é a palavra correta para usar, mas eles lutam por quê? Eles lutam, tem motivos muito similares aqui da Revolução Francesa. Não? Fome, o jugo, libertar do jugo, libertar da monarquia, libertar do catolicismo. Tudo isso aqui, Revolução Americana. E o resultado é positivo, não? Eles se convertem na Terra Gloriosa. Eles entram na Terra Gloriosa. Agora, aquela história está se repetindo. 9/11, os Estados Unidos novamente entram em uma revolução. Uma revolução. Mas essa vez não é assim como na história do povo de Israel, mas é ao revés, não? A primeira, sucesso, o segundo, isso, um fracasso. Na história dos Estados Unidos, a primeira, um sucesso, a segunda revolução, um fracasso. Na história do Israel espiritual, Israel literal, a primeira, um fracasso, a segunda, um sucesso. Mas temos aqui essa ideia de que isso está acontecendo. Não? Estamos nisso, estamos na repetição dessa história. Está no mesmo ponto. Está no mesmo ponto dos motivos de se liberar da aristocracia moderna, não? Devolver os direitos ao povo. Então, os motivos também da Revolução Francesa foram bons ou foram ruins? Por que começou tudo isso? Os motivos foram bons. Os motivos foram muito bons. Não? O povo oprimido, o povo se liberar da igreja, o povo se liberar dos monarcas e tudo isso é bom. Tem que ser assim, tem que ser equilibrado. Não? Mas depois se virou toda uma coisa, um assunto terrível. Não? E o mesmo acontece agora. Agora, bom. Mas Sim. eu não entendi a revolução ali de 9/11. Ok, o que estou dizendo é que agora, nos Estados Unidos, novamente entra uma revolução. Em uma revolução. Não que 11/9 tenha sido a revolução, mas isso deflagrou, desdobrou em diversos eventos. Isso estamos dizendo aqui, não? A opressão, o desemprego, Sim. foi num crescendo até que 2008 teve a explosão da economia. E eles hoje estão tentando se... Pelos símbolos que temos aqui, estudar as linhas paralelas, os paralelismos, 1789 está se repetindo no 11 de setembro. Dessa maneira, já começou a revolução nos Estados Unidos. A revolução, você vê o povo que está se levantando. Então, isso vai ser uma tarefa de estudar isso um pouco mais como tem Edward Snowden, não? Tem whistleblowers, tem aqueles que falam dos assuntos que acontecem, que não são bons, que o governo está fazendo. Eles falam isso para o público está tomando medidas, etc. O povo está se levantando de uma maneira aqui como nunca antes nos Estados Unidos. Agora, de maneira muito diferente. Não é assim, não sei assim como foi antes, mas de uma maneira diferente. Mas está fazendo Estão isso. aceitando
brutalidade, não sei nem se é brutalidade aqui no Brasil, da polícia, dos sistemas de segurança, tudo isso está sendo minado devagar, só que é devagar e a gente não se percebe porque é longe, eles não falam. Mesmo ali, muitas coisas não se percebem. Mesmo ali. Tem aquele homem chamado Edward Snowden. Sim. Vocês sabem quem foi Edward Snowden? Ou quem é Edward Snowden? Muitos não sabem isso, mas o que fez esse homem foi uma das coisas mais grandes na história dos Estados Unidos agora. Ele trabalhou antes para a CIA, né? CIA, ou para a DEA, não? Dos NSA. E ele simplesmente revelou, ou ele colocou ao público como o Estado americano está espiando ao povo mesmo e às outras nações, vigilando. Ele lançou multidão de datas e tudo. É incrível, ainda não acabou o que ele revelou, está sendo se publicando. Pela primeira vez na história, o povo tem provas que o Estado está espiando ao mesmo povo. Está usando métodos não legítimos, não ilícitos para fazer esses trabalhos de forma digital. Não? Na internet, basicamente, nos telefones. Ele tem muita prova, ele colocou. Ele fugiu, mora na Rússia, de momento. Não? Mas o que ele fez causou todo Tem muitas coisas com ele. Tem que ver acho que tem que ver com a situação da Dilma, presidente nos Estados em Brasil hoje em dia. Porque por isso o Brasil reaccionou e falou que não, o que acontece? O Brasil teve provas, por isso que os Estados Unidos estão espiando, estão fazendo coisas em contra, não legítimas contra o Brasil. Não, e ele falou, não vamos comprar mais aqueles aviões dos Estados Unidos por resultado disso. Aconteceu recentemente, mas eu sou muito desligada disso. Alguém me falou que nos Estados Unidos, num determinado dia, às 8 horas da manhã, todos os telefones tocaram em todo o país para dar uma informação. Todos tocaram às 8 horas da manhã para dar uma determinada informação, que era de interesse político, nacional ou alguma coisa. Então, eles estão todos linkados. Não sei disso, mas sim. Tem muita coisa lá, e não quero falar dele, não disso, mas o que eu queria dizer é que aquele homem, o que ele fez foi muito importante, ainda tem grandes consequências. Mesmo ele, muitos não conhecem nos Estados Unidos. Não sabem quem é. Os médios têm uma maneira de controlar a situação de uma maneira incrível. A mídia, não? Pode ter uma revolução já acontecendo, mas muitos não percebem nada disso. Não só aqui, mas mesmo nos Estados Unidos. Não se percebe muita coisa. Você acha que ele foi um espia, não? Muitos acham que Edward Snowden foi um espia. Muitos falam nisso, mas ele... Bom, ok. Então acabamos por hoje. Vamos acabar e depois vamos falar um pouco das tarefas para a próxima. Quem quer oração? Alguém? A irmã, pode orar para nós, por favor. Amoroso Deus, nosso Criador, nosso Salvador, nosso guia nesse mundo. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, esse lugar novamente. Te agradecemos pelo conhecimento que pouco a pouco vamos internalizando e vamos transformando dentro de nós para nos dar convicção daquilo que precisamos ser e daquilo que precisamos executar. Peço, Senhor, que de forma muito especial proteja esse grupo
que eles se sintam permeados de Ti, que eles possam ter sucesso e se sentir bem-sucedidos naquilo que eles se propõem. Que da mesma forma que eu peço por eles, eu peço por todos os grupos que Te buscam fervorosamente nesse período. Que o Senhor possa nos guiar e nos permitir e nos ajudar a separar aquilo que não serve para nós, aquilo que realmente é importante. Que o Senhor possa abrir nossas mentes, nos dar sabedoria, inteligência, para podermos alcançar a Tua estatura e aquilo que esperas de nós. Que o Senhor possa estar com esses irmãos, Senhor, que estudam tanto e que precisam da Tua força, da Tua saúde, da saúde que o Senhor dê a eles, e também esperança para que a gente siga até o final. Que tudo aquilo que ouvimos hoje, Senhor, possa não ser esquecido e que a gente possa cada vez com mais facilidade, com mais coragem e com mais pertinência falar sobre isso. Ajuda-nos no dia de hoje, que o Senhor possa estar com esses irmãos, com esses queridos, que vão ter um dia dedicado a Ti. Em nome de Jesus eu Te suplico. Amém. Amém.